Deixa eu começar perguntando antes do positivo. Vamos. Se foi planejado, se você já queria, não queria, conta tudo. Foi super planejado. Tiago, sonho de ser pai. Eu também, desde adolescente, quando perguntavam assim, você quer ser mãe? Qual o seu sonho? Eu falava, gente, eu quero ser mãe, eu quero trabalhar com tal coisa. Enfim, mas mãe sempre estava ali, né? Mas assim, tava nas suas brincadeiras de criança? De criança não, Cláudia. De criança não. O que você queria quando você era criança? Você queria ter uma carreira? Quando criança, naquelas loucuras, eu falava que eu queria ser cantora. Olha. Aí hoje em dia eu falo, graças a Deus eu encontrei um realizou pra o sonho suprir. Eu falei, minha mãe, você não me colocou na aula de canto hora nenhuma, não acreditou. Mas assim, eu falava cantora, brincava muito de escola, mas não... de mãe, não? Não, de mãe, quando criança, não. Eu não era muito das adolescente? bonecas. E adolescente, aí eu já tinha aquela fase de conversar sobre e falava, não, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família, sabe? Eu quero trabalhar, mas sempre a mãe estava ali. Mas que horas que aflorou essa vontade de ser mãe? Ah, com certeza absoluta, quando minhas afilhadas nasceram. A primeira, né, Clara. Eu tenho duas afilhadas, Clara e Morena, lindas. Maravilhosas, filhas da minha irmã. E quando ela nasceu, a Clara, eu fiquei muito tempo em Salvador, vivendo aquilo com a minha irmã, né? Minha irmã é muito minha parceira, minha melhor amiga. E aquilo me deixou, assim, enlouquecida. Minha mãe um dia falou assim, ou Carol corre ou Carol fica. E eu falei, minha mãe, eu fico. Porque aflorou muito, assim, sabe? Aquele amor louco, minha irmã compartilhando tudo comigo, eu tentando ajudar ali, aprender. Eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. E foi ali que deu... Já era uma coisa que a gente conversava, eu e o Thiago, né? Um sonho dos dois. Você já estava com o Thiago nessa época? Já estava com o Thiago. Eu já estava com ele há 2 anos. Mas ainda com o meu Dio, planos, mas assim, quando? Não sabemos, vamos indo. Porque eu sempre tive essa vontade de ser mãe, sempre tive vontade de me relacionar, de casar, de morar junto, mas eu sempre tive dentro de mim que eu não precisava de pressa. Tanto que perguntava assim, vai casar antes ou vai casar depois? Não, a ordem pra mim não altera. Não interessa. Então, assim, eu já tava com ele, aquilo aflorou bastante. Eu falei, eu quero ser mãe. E ele querendo ser pai também. Ele querendo ser pai. Ele é uma vida inteira querendo ser pai. Eu sou amiga dele há 200 anos. E eu acompanho isso há uma vida inteira. De Cristo. Amor, mas assim, ele vai ser um pai que vai ter pra ninguém. Ele já é, viu, Cláudia? Né? Porque assim, Tiago, além do sonho de ser pai, ele é muito estudioso. Tudo que ele se propõe a fazer, ele estuda, ele se joga de cabeça. E ele acorda, às vezes, assim, 5h30, 6 horas. Quando eu acordo, ele fala, já estudei tudo desse mês. Esse mês você vai sentir isso, o bebê tá assim, estuda, me passa tudo, eu bora. Agora é a sabatina, aí me passa tudo. Então, ele já entrou comigo nesse mundo da maternidade, porque falam muito assim, o pai mesmo sente que é pai quando nasce. Então, eu sinto assim que já começou. E como foi quando você descobriu o positivo? Você falou que você desencanou e aí veio. Assim? Então, eu tava contando aqui pra elas como foi, né? Porque quando a gente tá na fase tentante, por mais que você tenha uma segurança ali de que tá tudo saudável, de que tá ovulando, que você tá ali acompanhando as contagens dos folículos, tá tudo certo, você tem uma ansiedade. Claro. Você tem uma ansiedade, né? Então, eu tava contando pra elas que quando eu resolvi realmente relaxar, eu peguei todos os meus controles da vida e falei, não quero mais. Porque você fica ali naquela expectativa. Aí quando eu relaxei, aí eu engravidei, que foi em janeiro. Eu engravidei em janeiro, pela nossa contagem, foi na Bahia. Ai, gente, coisa A gente tinha acontecido na Bahia, né? Não, agora peraí, a gente precisa contar uma particularidade. Porque assim, a Carol, ela tem os médicos dela em Salvador e tudo, mas ela tá morando em São Paulo. Então, ela chegou pro Thiago e falou assim, olha, eu tenho que ter uma médica aqui, Cláudia Raia. Porque o Thiago e eu sou meio concierge do Thiago. Tudo que ele vai fazer, ele fala assim, deixa eu perguntar pra ela primeiro qual que é o melhor. Cláudia, você é meio, não, você é completamente. Tudo que quer indicação, Cláudia. Eu pergunto Cláudia também. Aí ele me ligou e falei, doutora Silvana Vasconcelos, que veio aqui no programa. Exato, a doutora veio aqui. Ela veio. E aí eu já indiquei e começou. Bom, se amaram, porque eu tinha certeza, porque a Carol também é muito... Não, gente. Muito fofa, muito amorosa. E ela é super amorosa, então já deu match, deu tudo certo.
E eu tô acompanhando desde o começo. Da ida dela lá. Que eu te dei o feedback, ó, eu adorei a doutora, eu adorei a clínica. Isso. E aí, um belo dia, vamos contar essa parte, belo dia, eu estou no minha consulta de rotina normal, encontrei Cláudia na recepção. Foi. Conversa vai, conversa vem, eu falei, Cláudia, eu preciso te contar, tirei meu DIU. Aí ela, é agora que a vida vai acontecer, o portal vai se abrir. Fala, não. Eu contei pra ela que eu tinha tirado meu DIU. Então, era uma amiga que estava acompanhando aquela amiga tentante. E aí, gente, quando a Carol anunciou o Corta comentário da Cláudia Raia. Meu Deus, deu certo. Não, como é que é? Não acredito. Não acredito, deu certo. Só que as pessoas, vendo o comentário, tiram as conclusões da cabeça. Gente, o emoji, Cláudia, emoji. Emoji, amor. Mas qual era o emoji que ela ia botar, amiga? Uma festa, Não, mas ela botou, não acredito, deu certo. E eu acho que ela escreveu depois, que felicidade, assim. Eu que sabia toda a história de que ela que tinha me indicado, que eu tava tentando. É assim, a amiga comemorou. Claro. Só que, gente, recortaram esse comentário e ficaram tipo assim, não entendi o que a Cláudia quis falar. O que ela quis dizer com isso? Ela fez FIV? Quais foram os tratamentos que ela fez pra engravidar? Meu Deus. E foi natural. E aqui, tirando a curiosidade, matando a curiosidade de todo mundo, foi natural, porque eram muitos comentários. Eu falei, gente, né, fazer uma história. Gente, foi natural. Não, deixa o povo. Porque o povo... Qual o problema? Exatamente, qual o problema? Você não é mais mãe, nem menos mãe se você faz, né? Você chegou a congelar óvulos? Eu congelei óvulos em 2023 com a doutora Silvana. Então, assim, quando eu falei da tentante também, eu tinha a segurança dos óvulos. Claro. Porque se a gente não consegue natural, a gente vai, né? Tá tudo bem. E eu tinha os óvulos congelados, foi um sucesso, deu muito certo, mas foi natural, graças a Deus. Em janeiro a gente conseguiu, e depois de uma viagem que a gente fez de férias, que eu comecei a sentir muito sono. Eu não sou de dormir à tarde. Nunca fui de dormir à tarde. Foi a de Marrocos? Foi a de Marrocos e de Barcelona. Depois, na viagem, assim, depois do almoço, eu senti um sono absurdo. Eu falava, você achando que era fuso? Não, eu falava pra Thiago, eu não tô conseguindo fazer mais nada, vamos no hotel rapidinho dormir. Então, sempre um sono assim à tarde. Eu falei, e já assim, feliz, né? Tomara que... Você tava achando que era. Eu já tava achando que era, porque era assim, não é da minha vida dormir à tarde, esse sono à tarde. Eu durmo muito bem à noite, um sono profundo, reparador, gosto de acordar cedo, não estava conseguindo acordar cedo, dormindo à tarde. Eu falei, epa, tem algo aí, tem algo aí. E aí veio esse sono, quando a menstruação atrasou, chegando no Brasil, logo na chegada eu falei, vou fazer o teste. E eu queria fazer em casa, sozinha, pra ser uma surpresa pra ele, mas eu comecei a sentir ali na viagem. Ai, que legal. E olha só, peraí, antes da gente falar, né, depois do positivo, eu queria entender de antes. Quanto tempo você ficou tentando e que horas que você desencanou? Eu tirei o meu DIU depois das férias nossas do ano anterior. Então, assim, eu tinha tirado o meu DIU em março. Eu tinha tirado... Gente, não sei, né? A mãe esquece, assim, um pouco as datas. Mas eu tava tentando, no 7º mês, tentando real ali, acompanhando, eu engravidei. Que é muito rápido. Que é rápido, mas exatamente o que eu tava conversando com você. Pra uma tentante que acha que, papum, eu vou começar a tentar e vou engravidar. Não, gente. Não, é o milagre da vida. Exatamente. É no tempo de Deus real, não é clichê, não. É no tempo de Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tava com tudo organizado, acompanhando. E eu falava, gente, cadê essa criança? Cadê essa... Quando eu resolvi relaxar, veio. Então, 7 meses depois, porque eu tinha tirado o meu DIU antes, mas eu também jogava muito pro universo uma coisa que depois eu tinha me arrependido, né? Pro universo, pra Deus. Eu falava, eu só quero ser mãe depois que eu lançar a minha marca. E eu tinha tirado o DIU muito antes. E, cara, quando chegava, eu tentava, né? Tava tentando ali. E quando eu lancei a marca, eu falava, sim, a marca já foi lançada, né? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Então, você acaba falando, às vezes, coisas... Né, jogando pro universo mesmo, pedindo aquilo inconscientemente,
e que vai ser daquela forma. E você nem lembra. E a gente planeja e acha que Deus não tá vendo, né? E Deus não tá Deus vendo. tá percebendo tudo. Mas assim, tentando, bonitinho, acompanhando o período fértil e tal. No 7º mês eu engravidei.